Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, hoje a gente vai ver aqui uma matéria que ela confirma o que a gente já vem falando, que é a nossa luta há muito tempo. A gente tenta fazer sempre de uma maneira que o povo entenda, né? De uma maneira mais simplificada. Porém agora eu trago uma parte técnica de alguém que está lá dentro falando exatamente o que a gente diz aqui o tempo todo. Mais uma vez eu peço que você chame principalmente aquelas pessoas iludidas que acham que tem que ser assim mesmo, que não dá para ser de outra maneira, porque isso é mentira. A situação do Brasil é proposital. Você tem um país onde tudo que você planta dá e dá com abundância. Você tem uma terra fértil, você tem uma terra rica literalmente, tanto por cima como por baixo. Todos os tipos de minérios essenciais para as principais tecnologias do mundo, um povo trabalhador, não sofremos aqui de desastres naturais. Então o que é que está acontecendo? Por que é que o Brasil só vive em crise? Ele vive em crise porque temos ali entreguistas, não só nesse governo, mas também nos que tivemos antes, e é eles que acabam sendo comprados e tornando o país o que é. Então preste o máximo de atenção nesse vídeo, meus irmãos. Desde já fico o nosso agradecimento ao nosso irmão Gletson, que mandou essa dica. Um abraço forte para esse irmão de fé e batalha. E agora, vamos à matéria. Senhores do mundo. Brasil de fato. Gás de cozinha por R$40 e gasolina a R$4. Petroleiro afirma que é possível. Saiba como. Principal motivo dos preços altos é a paridade internacional, adotada em 2016 e que pode ser mudada pelo presidente, basta ele querer, mas é lógico que ele não fará isso, porque você sabe que ele é só mais um a serviço da vontade dos estrangeiros, é mais uma marionete. Isso vai ficar mais claro na matéria, vamos lá. Todos os brasileiros que vão ao supermercado ou que possuem um automóvel têm percebido os seguidos aumentos de preços, tanto dos alimentos como do combustível. Isso no momento de crise econômica e social, desemprego elevado e a volta da fome. Nessa matéria focamos no aumento do preço dos combustíveis, buscando entender suas causas, as consequências e o que fazer para reverter o quadro. No Recife, aqui no estado de Pernambuco, o preço médio do litro da gasolina está em torno de R$ 6,20 e o diesel por R$ 4,60 o litro. Só este ano a gasolina teve seu preço elevado em 31,2%, enquanto o diesel subiu 28%. A capital pernambucana tem uma grande quantidade de postos de combustível, o que eleva a concorrência e faz o preço baixar, mas ainda assim os preços estão pesando muito no bolso da população. Há muita confusão sobre quem seria o culpado pelos aumentos, com muita gente culpando os governos estaduais por uma suposta cobrança elevada dos impostos sobre circulação de mercadorias e serviços de transportes, ICMS, que corresponde a 27,6% do preço da gasolina. Os impostos federais são 11,5% do preço, a distribuidora e revendedora de combustível fica com 10,4% e há ainda 16,9% referente ao custo do etanol, no Brasil produzido à base de cana-de-açúcar, que é misturado à gasolina. Mas para completar ainda os 100% do preço do combustível, ainda faltam os 33,6% correspondente ao serviço da Petrobras, que extrai a maior parte do petróleo produzido no país e é, ou mais ou menos era, responsável pelo refino. Nesses 33,6% estão inseridos o salário dos trabalhadores da Petrobras e os altos custos da indústria do petróleo, mas essa estrutura não foi ampliada nos últimos anos. Ao contrário, tem sido desmontada para reduzir os custos. Então, por que os preços subiram? Rogério Almeida, trabalhador da refinaria Abreu e Lima, Petrobras, e coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores Petroleiros de Pernambuco e Paraíba, Sindipetro Pernambuco, PEPB, elenca 3 fatores principais que afetam o preço do combustível no Brasil: a paridade internacional de preços adotada em 2016, a redução da capacidade das refinarias e um tabelamento pelo alto, para favorecer assim as petroleiras estrangeiras. Ele considera que o gás de cozinha poderia estar chegando ao cliente final por apenas R$40, o litro da gasolina por no máximo, para todo mundo ganhar muito dinheiro, R$4 e o diesel por no máximo R$3,50. Preço com paridade de importação, PPI e a dolarização. Ele explica como funcionava a definição de preços antes de 2016. Levavam em conta o preço internacional do barril, mas só como parâmetro. A nossa produção era baseada nos custos em real, considerado fatores como a ampliação e o momento econômico do país. Esses preços eram reavaliados a cada 3 meses, com reajustes, diz Rogério Almeida, mas desde 2016, quando tiraram a Dilma Rousseff do poder, e ela foi tirada justamente por isso, um dos primeiros atos de Michel Temer foi mudar a política de preços da Petrobras, lembra o trabalhador da refinaria.
Aqui uma pequena pausa, meus irmãos. Se você pegar os vídeos dessa época, nós falamos exatamente isso. Os donos do mundo, a elite, não tá nem aí para a corrupção que é instalada no país, se é um ditador, se não é. O que eles interessam é o que eles podem ganhar em cima daquele determinado país. E aquela política que a Petrobras estava fazendo era prejudicial a eles, principalmente quando o PT inventou de investir em refinarias aqui. Para você entender, meu irmão, você que é lá de nós, preste atenção. O nosso petróleo se encontra aqui no território nacional. Os trabalhadores que estão lá para extrair esse petróleo, recebem em real. Então os custos têm que ser feitos todos calculados em real. O preço do barril lá fora servia apenas como parâmetro e também para vender aquele petróleo que excede, que a gente não consegue dar conta. Então vende ele e aí sim vende-se em dólar. Entende? Você, por exemplo, você paga suas contas em real. Você recebe seu salário mínimo em real. Então por que é que eu vou te cobrar em dólar? Ou passar parâmetros de dólar que você não tem nada a ver com isso. Provavelmente a maioria aqui nem sequer uma viagem, até mesmo nenhuma compra internacional fez. Então como é que eu passo isso para o meu povo? Você vai entender. É simples, porque eles queriam mais essa fatia do bolo. A Dilma, o PT, só foi tirado do poder porque eles inventaram de fazer refinarias aqui no Brasil. O que acabaria com a desculpa de dizer, olha, me vende o petróleo, certo? O barril de petróleo grosso lá, para fazer a gasolina e o óleo diesel, para abastecer os caminhões. Vocês param de refinar e me vendem o barril de petróleo barato e compram a gasolina cara. É isso que as empresas de fora, internacionais, querem. E a Dilma disse, não, eu vou ganhar mais dinheiro aqui, vou poder meter mais a mão no dinheiro, se eu mesmo fizer. Eu mesmo refino aqui e vou começar a vender só o que sobressai, só o que a gente não consome. E isso foi o bastante para que todos eles começassem de fato a trabalhar para que ela saísse do poder. Não foi pelo povo, é o que eu disse sempre. O povo foi iludido, como sempre é, como está sendo agora. Infelizmente, meus irmãos, as pessoas hoje elas procuram heróis e vilões. Quem é o malzinho e quem é o bonzinho? E eu digo sempre a vocês, não tem ninguém bom nesse meio. Cada um serve aos seus próprios propósitos e no final servem ao grande sistema. O remédio é, se você já quer saber, é todos ficarem atentos, saberem dessas informações que são verdadeiras. E aí, independente de quem esteja lá, cobre, meu amigo, questione eles são empregados. Nada mais que isso, nada de idolatria, nada de seguir Olavo de Carvalho dizendo precisamos apoiar independente. Não, estão invertendo as coisas. Eles que são eleitos é que nos devem explicação, não vice-versa. São empregados e com isso devem explicações claras, serem transparentes, coisa que eles não são. E o povo fica nessa, vamos confiar, porque senão vai fortalecer o outro lado. Eu vou continuar aqui, escuta. O Sindipetro e a Federação Única dos Petroleiros, FUP, considera que as petroleiras estrangeiras compõem um dos principais grupos de interesse que estimularam o impeachment de 2016, visando conquistar mais espaço no mercado de combustíveis brasileiro. Exatamente, meus irmãos. Exatamente isso, eu falei para você. Desde a retirada da presidenta Dilma, o ativismo das importadoras atuando no Brasil cresceu 150%. Destaca o sindicalista, lembrando que uma das primeiras medidas do governo de Michel Temer foi ampliar as políticas de preços com paridade de importação PPI. Isso fez os preços dos combustíveis comercializados no Brasil obrigatoriamente obedecer aos preços internacionais do barril, que é cotado em dólar. Diz Almeida, então nós recebemos em real e estamos pagando o preço baseado no dólar. Então é muito barato para eles lá fora, ficou mais barato porque eles desvalorizam a nossa moeda, como eles bem entendem, ainda mais com o Paulo Jegue contribuindo para isso, tanto que chamou a atenção do governo Trump, que eu já falei aqui milhares de vezes, mas é exatamente isso que acontece. Então fica muito barato para eles e caro para o verdadeiro dono que somos nós. Com aquela desculpa, estão quebrando a Petrobras. O problema da Petrobras era a corrupção, era o mensalão, era o petrolão. Isso que acontecia, resolveu esse problema, não tinha por que mexer no preço do combustível, estava muito bom como estava, porque era nosso, então nós que deveríamos usar e ser vendido apenas o que sobressaísse, o que fosse a mais da demanda. Outra coisa, nós não deveríamos refinar apenas 100% do que a gente precisava, lembrando que eu fiz uma denúncia, mostrei inclusive os petroleiros falando, que nós já éramos autossuficientes em 80%. Preste bem atenção, nós já éramos capazes de produzir o combustível que a gente mesmo usa em 80%. Isso foi denunciado na primeira greve dos caminhoneiros, aquela greve legítima. Proibiram os caras de fazerem denúncia como aquela que eu mostrei em vídeo, ele dizendo que mandaram as refinarias nacionais trabalhar com capacidade mínima para ter que importar mais e mais gasolina e óleo diesel. Tudo feito proposital contra o povo. A gente mostrou tudo isso, tá os vídeos aí que servem hoje como provas documentadas de todas as coisas que a gente anda fazendo aqui na internet, tentando alertar o povo. Ainda tem gente que fica contra e acha que ficando contra nós, por exemplo, que estamos simplesmente falando a verdade, nós somos nacionalistas, acha que tá, porque eu tô apoiando o governo.
Não, você está simplesmente sendo contra você mesmo, meu amigo, porque esse governo é tão lixo quanto o PT era. Nas últimas décadas nós não tivemos mais um governo patriota. Isso é que é a verdade. Estão sabotando o nosso país. Escuta, além de passar a obedecer um preço que não corresponde à realidade da produção nacional, que é muito mais barata, o valor do combustível também passa a ser afetado pela variação cambial. O dólar hoje custa 5,20 e a desvalorização da moeda brasileira é uma grande medida internacional por parte do Ministério da Economia. Exatamente, meus irmãos. O real desvalorizado beneficia o agronegócio, que não produz alimentos para o consumo interno, mas carne e soja para exportação e cana-de-açúcar para biocombustível. Por outro lado, o dólar alto eleva os preços de alimentos básicos, como o de consumo diário do brasileiro, como pão, óleo e macarrão. O trabalhador da Petrobras explica que a gigante brasileira extrai 2,6 milhões de barril por dia e suas refinarias têm capacidade, se funcionando com carga total, para refinar diariamente 2,4 milhões, ou seja, 92%. Entende, meus irmãos? Nós poderíamos fazer isso aqui. E agora veja, com as que tem agora. Você imagine se investisse em mais refinarias, e é possível fazer isso sim. Nós poderíamos, inclusive, usar a iniciativa privada nacional para fazer isso. E veja bem, passarmos a produzir 200% do que a gente precisa. Então, 100% o Brasil começaria a ganhar dinheiro de fora vendendo combustível, que é o que eles nunca quiseram. As empresas internacionais de petróleo, que pertencem ao Rockefeller, todas elas, nunca quiseram o Brasil concorrendo com eles. Sabe, era para acontecer justamente o contrário, tipo... Você aparecer aí, sei lá, com uma Lamborghini na tua garagem e as pessoas dizem, sendo brasileiro é fácil, porque vocês têm tudo aí. Porque o nosso país é isso. É a terra prometida. É a terra que emana leite e mel. Você vê a riqueza por cima e riqueza por baixo. É abundante em água. Não sofremos com desastres naturais, volto a repetir. E como é que o povo aceita viver nessa miséria toda? Por que o povo aceita? Porque o povo é gado. O povo quer político para carregar no braço. O povo acha que... Para ser patriota, ele tem que apoiar um vagabundo que faz carreira lá dentro, cresce lá dentro, que entra com a mão na frente e outra atrás, que era um derrotado na sua vida, fora da política. Todos eles são assim. Você pega os retratos de todos os ex-políticos, os ex-presidentes daqui, você vai ver que era exatamente isso. É exatamente isso. Vieram se tornar muito ricos depois de sentar naquela cadeira. Literalmente às custas do sangue do povo, e o povo tem que parar de ser idiota. Se você ainda continua com a mesma ideia, desculpe, irmão, se desinscreve desse canal, cancela a sua inscrição, porque você é gado e não merece estar aqui no meio de gente tão boa. Seguindo, transformando em gás de cozinha, gasolina, diesel e outros derivados, 92%, tá certo? Nós seríamos capazes de dar conta. O mercado interno brasileiro consome diariamente cerca de 2 milhões de barris, 77% do total. Sobrariam 400 mil barris que não são consumidos no Brasil e poderiam ser exportados. E aí sim, meus irmãos, com preço de dólar. Vai vender para eles lá? Aí tudo bem, vende cara esses caras. Metade sendo refinados aqui mesmo, enquanto a outra metade seriam refinados no exterior. Mas a conta não é tão simples, porque o Brasil produz mais diesel do que precisa, portanto, exporta, enquanto produz menos gás de cozinha, GLP, e gasolina do que consome, então precisa importar. E isso é devido aos políticos. Se eles quisessem, nós poderíamos dar conta de tudo. Não se investe, e o PT, quando tentou investir, já foi tirado do cargo. Mas os custos, explica o coordenador de Sindipetro, são muito mais baixos. A Petrobras gasta cerca de 10 dólares para extrair um barril de petróleo, mas no mercado internacional ele está cotado em 72 dólares. Então veja como é lucrativo. Você gasta 10 para tirar e você vende por 72, tá certo? Preste atenção, ela poderia vender para a refinaria por 30 ou 40 dólares. Já é uma boa margem de lucro. A refinaria, que também é da Petrobras, processava o combustível, mas com a lei da PPI, a Petrobras é obrigada a vender esse barril por 72 dólares para a refinaria completa. Isso garante uma grande margem de lucro para a petroleira brasileira. Esse lucro não está sendo investido na própria estrutura, já que a empresa está se desfazendo de seus ativos. O lucro está indo para acionistas da empresa. Eles estão muito felizes, mas quem está pagando o preço é a população. Resume Rogério Almeida, que tem pouca esperança de uma mudança no atual governo. Tem que acabar com essa política de PPI. Mas Bolsonaro não vai fazer essa mudança, porque ele, assim como Temer, estão amarrados a esse acordo político que beneficia as empresas estrangeiras. E o povo brasileiro, pagando cada vez mais caro, lamenta. Exatamente, agora mesmo o Trump estava dizendo que ama o Bolsonaro. Por quê? Porque um cara como o Trump, né, que manda atacar outros países, não se preocupa com as pessoas que estão lá, porque, diga-se de passagem, né, o país do Tio Sam é o país que mais entrou em tretas mundiais aí, o país que mais bombardeia, o país que é visto como bonzinho graças aos seus heróis da Marvel, né? O cara lê ali o gibizinho da Marvel, da DC Comics, olha, eles têm um Superman, olha, eles têm um Wolverine, eles são os bons, mas quando na verdade é justamente o contrário que os caras fazem, né?
Quando acontece qualquer coisa com eles, eles usam isso como vitrine, fazem filme e tudo mais. Agora, o que eles fazem lá nos outros países não é nem para ser comentado. Então, só por aí você se tira. Se ele, né, tá chamando Bolsonaro de meu amor, se o Barack Obama chamava Lula de o cara, é porque eles estão sendo beneficiados com o nosso tesouro, meus irmãos. Estão literalmente tirando da nossa boca para levar pro deles e o povo não acorda, meu irmão. É desesperador você fazer um canal como esse aqui. Tem hora, meus irmãos, que a vontade mesmo é parar. É parar e dizer, ó, continua gada aí, vamos falar de fofoca que eu ia ter mais audiência e menos problema. Se eu começar a falar aqui de fofocazinha de artista, que mulher botou gaia em fulano, que não sei o pessoal curte mais do que esse tipo de vídeo. Você vai ver a audiência desse vídeo se não é pouca. Porque é um bando de analfabeto político que assiste programas como Jovem Panos, Panos nos Is e pensa que tá se informando, que é jornalista, quando na verdade tá assistindo uma propaganda política e não sabe. Todas as notícias na visão de um cabo eleitoral do governo. E o mesmo acontece também com os petistas. Vamos lá. Como o Estado brasileiro é acionista majoritário da Petrobras, detentor de 51% das ações da empresa na Bolsa, o presidente da República tem poder para interferir na política dos preços da petroleira. O PPI é utilizado por países que não extraem petróleo ou não têm refinarias. Eles precisam comprar de fora, importar, então pagam em dólar. Mas o Brasil não precisa disso. A prioridade tinha que ser abastecer seu país a um custo baixo, opina Rogério Almeida. Exatamente. Primeiro se abastece aqui e começa a se investir para cada vez exportar mais e mais combustível. E assim a gente ganhar dinheiro. Manter a qualidade de vida alta do brasileiro, as pessoas terem bons carros com os bons motores e você sabe, baixando o combustível baixa tudo. É produção de alimento mais barato, que vai refletir lá na sua cesta básica. É a carne mais barata, porque esse gado, essa carne toda é transportada também pelos caminhões, então tudo fica mais barato. Baixando o combustível, e Deus nos deu esse presente, colocou esse petróleo aqui de presente para nós e simplesmente estamos deixando eles nos tirar tudo isso. Que poderia de fato você ter aí seu V8 na garagem e chegar ali no posto, abastecer de boa. É esses caras aqui que não permitem que isso aconteça. Já no preço do diesel, 52,4% são dos custos da Petrobras, enquanto o imposto estadual ICMS corresponde a 15,9%. Os impostos federais são de 6,9%, a distribuidora e revendedora fica com 13,4% e outros 11,2% são do biodiesel misturado ao óleo. O custo da produção de Petrobras não é maior, mas o percentual correspondente à empresa é maior apenas porque outras fatias são menores. Ele conta que o custo da Petrobras para produzir diesel é de 90 centavos por litro. 90 centavos de real, não é de dólar não. Digamos que ele peça um lucro de 50%, ou seja, 45 centavos. O preço de repasse na refinaria seria de R$ 1,35. Esse é o custo da Petrobras, que corresponde a 52%, então o preço total do diesel para o cliente poderia ser abaixo de R$ 2,70. Mas o diesel está por R$ 4,60. Por quê? Porque em vez de sair da refinaria por R$ 1,35, ele está saindo a R$ 2,15 por causa do PPI, destaca ele, ou seja, o preço do petróleo internacional. Então, meus irmãos, é por isso que você tem essa outra matéria aqui, rapidinho, ó. A gente vai voltar para essa, ó. Petrobras tem lucro líquido de 42,8 bilhões. É dinheiro demais, meus irmãos. Isso aqui, esse lucro, não é uma conquista do governo, não. Eles estão sangrando a população para conseguir isso aqui. Lucro, você podia considerar lucro, você poderia considerar uma vitória brasileira se a gasolina tivesse lá na bomba a esse preço aqui, R$2, e o lucro tivesse vindo lá de fora, da venda do que nos sobra, entenda? Aí você poderia, nossa, graças a Deus que a Petrobras está vencendo, mas não, é muito pelo contrário, eles estão sangrando a própria população. Olha a continuação da matéria. As refinarias nacionais, se funcionando com sua capacidade total, poderia transformar 2,4 milhões de barris em derivados de petróleo, mas segundo o trabalhador da refinaria Abreu e Lima, nos últimos anos o governo federal reduziu a carga das refinarias, que estão funcionando com 70% ou 75% da sua capacidade máxima. Fazem isso para alegar que temos pouco combustível e assim abrir uma grande fatia do mercado para as importadoras estrangeiras. Diz Almeida, a venda das refinarias também é apontada a um problema. O processo de privatização já teve início nas refinarias do Amazonas e da Bahia, mas a refinaria Abreu e Lima, em Suape, Pernambuco, também está na mira. Se venderem a Abreu e Lima, o mercado de combustível do Nordeste vai ficar dependendo do preço do mercado privado. Mesmo que volte um governo progressista que mude a política de preços, a gasolina pode até baixar onde as refinarias são da Petrobras, mas na região Nordeste os preços serão estabelecidos pelo mercado privado, alerta o petroleiro. Eu mostrei já para vocês o que é que o mercado privado faz com as hidrelétricas, por exemplo. Se você não assistiu esse vídeo, assista, onde estão deixando a água da estatal escoar para ter que contratar das hidrelétricas produtoras de energia mais cara, que vendem uma energia onde a gente pagava R$ 65 por 1 megawatt
e os caras querem vender a nós esse mesmo megawatt produzido por hora a R$ 1.600. Mostrei isso para vocês nesse vídeo. Se você não viu, veja, meus irmãos, porque é isso que torna o Brasil pobre. É isso que faz uma porcaria de um carro que é vendido a 11 mil dólares lá, como o Camaro, que eu dou sempre de exemplo, o Mustang, 15 mil dólares, é vendido aqui por 200, 300 mil, porque o povo é gado. O povo é gado e continua carregando essas mesmas marionetes nas costas. Então quando pergunta, você é o que? De esquerda ou direita? Eu sou nacionalista. Como o Dr. Enéas disse, não há espaço para isso. É preciso cuidar do pobre, aquele que não tem condição nenhuma, prestar assistencialismo, ao mesmo tempo que é preciso desenvolver as nossas empresas nacionais, o livre comércio dentro do Brasil, não fora dele, trazendo empresas estrangeiras para estar levando o nosso tesouro nacional. Ele cita ainda a privatização já concretizada da BR Distribuidora. Antes, a Petrobras poderia reduzir a margem do lucro da distribuidora, para não pesar no bolso do consumidor. Mas agora a BR Distribuidora não pertence mais à Petrobras. A prioridade é sempre ter maior lucro. A Liquigás, distribuidora de gás de cozinha, também foi privatizada. Destaque então, família, nós somos autossuficientes, mas eles estão tirando o nosso patrimônio e passando para as empresas dos donos do mundo. Por quê? Porque os que fazem isso, por trás, recebem gordas comissões até o fim da vida, vão ficar recebendo lá, recebe muito dinheiro. Por isso é que você vê filho de político comprando mansão. Veja que isso aconteceu com Lula, veja que isso acontece com o presidente atual, o Bolsonaro. Então, por que isso acontece? Porque isso aqui é muito bom. Para meter a mão no dinheiro da estatal, eles metem, mas eles fazem muita curva. Eles têm que fazer superfaturação e sempre corre o risco de um dia a casa cair. Privatizado não. Eles são o governo e diz, olha, tu vai me dar uma pensão de tanto, se não me der, eu meto a fiscalização em cima de tu. Vou fazer tudo dentro da lei. Se o dono da empresa vai lá e deposita numa conta lá na Suíça para eles, qual é o problema? O que é que você tem com isso? É isso que acontece, meus irmãos, e você precisa acordar. Porque você, sendo governo, abriria mão de uma coisa como essa? Os hipócritas que ainda dizem que são a favor da privatização é porque são analfabetos mesmo. E hipócritas, por quê? Porque se fosse, de fato, a favor da privatização, começa privatizando o teu carro, só anda de Uber e de táxi. Começa privatizando a tua casa. Aluga. Não é mais barato? Faz isso, seu hipócrita. Mas você não faz porque você sabe que isso não é bom, né? Você quer ter seu negócio. Por que você também não privatiza o seu negócio e contrata o serviço dela? Você não quer fazer isso, porque você sabe que esse não é o caminho. Mas a falta de raciocínio, inflamado muitas vezes pelo preconceito com o próximo, gera isso aí. Porque é isso que eles fazem, gera o preconceito, cria um espantalho, coloca uns contra os outros e aí eles têm carta branca para agir. Vamos lá, as importadoras, ao trazerem combustíveis do exterior, pagam impostos de importação, taxa pontuária, seguro e etc. A soma dessas taxas corresponde. Aí o gado vai dizer, aí, mas os caras também geram lucro, eles pagam impostos. Escuta, olha a continuação. A soma dessas taxas, todas elas, corresponde a 25 centavos por litro de gasolina. Mas a Petrobras, que não está importando, também está sendo obrigada a embutir esses 25 centavos no preço dela. Então eles não pagam nada. É um tabelamento pelo alto. Reclama. Ao embutir o preço, a Petrobras passa a comercializar o combustível no mesmo valor que os concorrentes, quando poderia vender mais barato. O sindicalista aponta que o preço sobe fácil, mas não desce tão rápido. Se o preço internacional do barril subir, a gasolina sobe. Se o dólar subir, a gasolina sobe. Se subir a taxa de importação ou pontuária, a gasolina sobe também. Mas quando baixa o dólar ou o barril internacional, demora para se refletir na bomba de gasolina, porque o posto comprou a gasolina semana atrás pelo preço alto. Não vai poder baixar o preço de imediato, explica. Mas sabe subir, não é? Então você vê até aqui na defesa, né, que eles, não, mas é porque o cara comprou a gasolina no mês passado. Mas quando aumenta, ele não segue essa lógica, não é? Ele aumenta imediato também. Então por que só se regula quando é para ferrar o brasileiro? E outra coisa, que baixa preço que nada. Baixa 1 centavo, 2 centavos que você nem sente, e quando aumenta é só para torar. Então não vem com essa não. Muito tem se falado sobre o imposto estadual que incide sobre o combustível, um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de transportes, ICMS, correspondente a 27,6% do preço da gasolina e 15,9% do preço que é pago pelo diesel. Esse percentual é o mesmo há mais de 10 anos, avisa o trabalhador da Petrobras. Isso é uma falácia, o que aumenta é o valor inicial da venda do barril para a refinaria. Quando mexe nesse valor por tabela, aumenta o preço dos impostos, que são percentuais, diz ele. Exatamente, família. Veja bem, você ganha em real, você ganha R$1 e eu cobro 15% de R$1, vai ser 15 centavos. Mas se eles dizem que teu real agora não vale nada e o preço é baseado no dólar, eu estou cobrando preço de dólar lá dentro, então eu cobro 15% do que seria $1. Entende? Quanto é $1 hoje? 5,20. Então se eu não errei nas contas aqui,
15% de 5,20 vai ser mais ou menos 76, 77 centavos. Mas você está ganhando em real. Então eu estou tirando 15% em dólar, sendo que você ganha em real. Então você vai pagar quase o seu real todo, vai ficar nada para você. Entende, meu irmão? Em vez de tirar 15 centavos, eu tiro 76 centavos. Aí com a cara mais lavada possível, com a cara de pau, o governo vem e diz: não, mas eu estou cobrando o mesmo preço. Não, você cobra porcentagem, meu irmão, e você está cobrando de dólar, sendo que eu ganho em real. E veja bem, se nós somos capazes de produzir 80% do nosso petróleo, então 20% falta tem que comprar, não é porque eles querem que assim seja. Então, para ser justo, eles deveriam cobrar apenas 20% do preço em dólar. Nós não produzimos 80% porque eles querem, mas a gente daria conta até do 100%. E é por isso que eles querem acabar com a refinaria, porque um dia que uma pessoa honesta entrar lá, pode muito bem ir para cima deles em cima dessa questão. Porque se está se cobrando 100% do preço, se só se usa 20% lá de fora? E é por isso que eles têm pressa para privatizar tudo, meu irmão, tudo. Vamos continuando aqui a explicação dele. A fatia da Petrobras é de 33,6% no caso da gasolina, ou 1/3 do total, o que significa que o preço do litro vendido pela Petrobras para a refinaria chegaria ao consumidor 3 vezes mais caro. Se a gasolina entra na refinaria a R$1, ele chega na bomba de gasolina para o cliente a R$3. Isso com os mesmos impostos, taxas, tudo igual a hoje. A gasolina chega à refinaria a R$2,20, mas até o fim do ano pode chegar até R$3. Se isso acontecer, vai sair na bomba por R$9. Alerta Rogério Almeida, isso vai acontecer, meus irmãos. A continuação do governo Bolsonaro vai levar o preço dessa gasolina, acredito eu, a R$10, porque eles perceberam que durante a greve dos caminhoneiros, a primeira, as pessoas estavam dispostas a pagar até R$10 no litro. E é para aí que o preço vai. A carne também vai ficar muito cara, vai ficar artigo de luxo. Eles já estão providenciando carne à base de cocô, já mostrei isso. Não pense que eles lá, naquele país, especialista em pastel de vento, dos olhos puxadinhos, que adoram flango frito, investiram bilhões nesse tipo de pesquisa para transformar cocô em carne à toa. Eles estão fazendo isso como uma medida que você vai ter, o pobre vai ter, para continuar consumindo aquela proteína. Eu disse para vocês, a carne vai continuar lá, ela não vai deixar de existir. Ela vai ser tão cara que a classe pobre, a classe média não vai conseguir, apenas os ricos, eles vão continuar comendo do bom e do melhor. O povo vai comer cocô, literalmente. A água também, a base disso também está sendo feita. Vocês se preparem. Todas as teorias conspiratórias, né, que era classificada assim, que está aí nos vídeos, faça uma maratona no canal. E você vai ver que tudo isso foi avisado há 7 anos atrás. E agora vocês estão vendo os passos de como isso vai acontecer, como será implementado. É por isso que a gente tem tantos inscritos aqui que já seguem o canal há 7 anos. Porque eles simplesmente estão vendo as coisas que foram avisadas antes acontecendo agora. O Brasil, apesar das dimensões continentais, décadas atrás fez uma equivocada opção por não mais investir em ferrovias, mas exclusivamente em rodovias, de modo que hoje 75% das mercadorias no país são transportadas por estradas, pelos trabalhadores caminhoneiros, o que significa que o aumento do preço dos combustíveis impacta diretamente no preço dos produtos do supermercado. Exatamente, meus irmãos, a ferrovia, que eu fiz inclusive a história aqui, ninguém nem quis ver, o vídeo está com baixíssima audiência, eu mostrei isso. Nós tivemos homens bons no passado que gastaram toda a sua fortuna para fazer isso, essas rodovias. Quando pediram apoio lá fora, Inglaterra e países de primeiro mundo, os caras simplesmente negaram porque nunca quiseram que o Brasil se desenvolvesse. E eles sabem muito bem, basta você olhar o mapa da ferrovia americana e comparar com o brasileiro, você vê que o país, para se desenvolver, ele tem que ter uma ferrovia que corta o país inteiro. Então não queria que o Brasil se desenvolvesse. Se aproveitaram da corrupção dos cães gulosos que estão aí, que correram para comprar transportadora, para ganhar muito dinheiro, os próprios políticos, família de político. E aí fizeram de tudo para sabotar a nossa ferrovia. Ainda o pouco que conseguiu construir, com o esforço desses homens do passado, venderam, privatizaram para vender a R$1 o quilo de ferro. Eu denunciei tudo isso. Alguém quis assistir? Alguém lembra-se desses vídeos? Eu fiz os vídeos aqui de Ayrton Senna, meus irmãos. E até hoje é um grande ídolo humano que eu tenho. Mas os vídeos que eu fiz de Ayrton Senna comparado a uma denúncia como essa é lixo. E quem tá falando sou eu que produzi. E eu fico agradecido quando os inscritos dizem: Davi, eu sou inscrito porque eu vi os vídeos de Ayrton Senna. Mas ao mesmo tempo me entristeço, porque tem assuntos muito mais importantes aqui, muito mais relevantes, e as pessoas não se importam, não dão a mesma importância. Então é por isso que a gente vai viver dessa forma, é disso a pior. O petroleiro alerta que a perspectiva é de subida de preços até o fim do ano. Se preparem, porque vai vir grande aumento no preço do transporte público, além de toda a cadeia de distribuição de alimentos. Afeta tudo o que consumimos.
é uma bola de neve, lamenta. Isso vai mudar se atacarmos essa política de preço da Petrobras, conclui. Como eu digo, meus irmãos, nada está sendo feito de forma mágica, está tudo sendo feito de forma física e bem debaixo dos nossos narizes, mas enquanto isso eles ficam aí distraindo o gado, colocando o gado contra o próprio gado, e o gado adora isso, né? Você vê, até no pasto, né? Entre os animais mesmo, você vê isso. Pensa que não tá dois gados lá, os dois presos, né? Os dois com o mesmo destino vão pro abate, mas eles estão lá trocando cabeçada, se matando literalmente. É assim que o gado gosta de viver. Trocaram o futebol, você vê que o futebol perdeu bastante da sua relevância, você não vê mais as torcidas aí se agarrando, agora estão brigando por política. Esse é o gado. Enfim, meus irmãos, eu acho que o que eu tinha de falar já falei durante o vídeo, peço que você passe ele adiante, e a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.